Agora, daqui a pouco, a gente vai entrar no Evangelho, que é o grande hospital, que aí trata não só a parte do campo emocional, mas trata todos os campos, os 7 corpos, e todos os campos frequenciais, não só de pessoas e de espíritos, mas também de lugares, tá? Então, por exemplo, se Nova Delhi precisa de um progresso material, e aí precisa de mentes que trabalham a melhor locomoção das pessoas, vamos pensar assim, tá? Num progresso de cidade, existem os chakras de cada cidade. E aí os espíritos fazem trabalhos específicos de progresso da cidade para um bem maior da população, em modo que ela possa viver melhor naquela cidade e evoluir de forma mais perene. Então isso aconteceu, eu entendi isso uma vez que eu morei em Milão, e aí depois teve uma virada de chave em Milão, que era uma cidade grande na Itália, mas ainda muito, vamos dizer, provinciana, essa não é uma palavra, mas era uma cidade não cosmopolita, não era uma capital europeia. Devido a um trabalho energético da espiritualidade, foram realizados eventos estratégicos lá, como a Expo, vieram políticos que realmente foram muito intuídos, secretários que fizeram grandes obras, e que hoje Milão tem um nível de vida diferente, não vou falar melhor nem pior, tá? Vou falar diferente para aquelas almas que estão reencarnando ou que estão já reencarnadas ali. Então, elas vivem uma nova Milão. E teve que separar o joio do trigo, com muitos desencarnes coletivos, e a Lombardia é uma das cidades que mais tiveram desencarnes do Covid, né? A gente tem Bérgamo, então por quê? Porque teve que subir mesmo, e também a população era bem velhinha, muitos morreram de outras, desencarnaram de outros motivos, e vieram muitos imigrantes. Então, esse fluxo migratório também é guiado pela espiritualidade, que se formará uma nova sociedade. E essas almas que entraram e que vivem hoje em Milão, como em todos os outros países da Europa, vou fazer o exemplo de Milão. Por exemplo, a gente tem uma colônia de árabes muito grandes. Na verdade, a alma raiz dessas pessoas é italiana, é do norte da Itália. Eles renasceram em outros países árabes, Egito, Marrocos, todos os países árabes têm uma colônia árabe muito grande, porque eles precisavam retornar ao solo raiz de suas almas, tá? Mas eles tinham que trazer uma outra veste, uma outra religião, porque Milão tem a necessidade energética do Islã. Então, isso é uma coisa que vocês têm que entender. No Brasil, a gente teve, no caso do São Paulo, da cidade que eu nasci, um fluxo muito grande de nordestinos, né? Nos anos 80, nos anos 90. Então, assim, com uma religiosidade cristã muito mais forte do que ah, os tantos imigrantes italianos, portugueses, e espanhóis que tínhamos em São Paulo, a Revolução Industrial. Então a cidade já ia para uma via da matéria e está tudo certo. Porque vivemos num mundo de prova e expiação. Só que precisa entrar a força do trabalho de almas do Nordeste e a religiosidade, a espiritualidade. E mesmo outras frentes energéticas, né? Muitas pessoas negras e por aí vai, porque tem uma força que traz de outras religiões, não só do catolicismo e do cristianismo, né? Então a gente tem isso e é tudo guiado pela espiritualidade. Eu estou falando isso para vocês entenderem como eles trabalham lugares. Então, digamos que aqui na Índia, daqui 5 anos vai ter um evento, acabou de ter, né? Mas digamos que vai ter outro evento com chefes de estado de vários países. Esse solo é preparado energeticamente para essa delegação de homens que decidem pelo mundo poderem serem inspirados energeticamente, estarem no lugar certo, na hora certa, para quando voltarem para os seus países também assinarem contratos de bem coletivo para o mundo, de progresso. Então a espiritualidade também faz isso. Então, assim, cada vez que eu migro de um lugar para o outro, existe esse trabalho do local, porque umas entidades, mas a Joana d'Arc é uma delas, que trabalha política, que trabalha locais físicos, empresas. Então, você tem aqui na Índia, eu já consegui ver uma diferença. Antigamente existia um monopólio quase de uma empresa, de uma família hindu, e aí é um mercado de 1 bilhão de pessoas, vocês imaginam
comercializar algo para 1 bilhão, é bom, né? Porque muita gente vai comprar. Então os carros, os caminhões eram tudo da família Tata. Hoje em dia eu já consigo ver carros Honda. Existe uma interação maior da Índia em nível material de outras linhas materiais, espirituais e por aí vai. E os estrangeiros também trazem isso. Vem beber da fonte energética espiritual da Índia, que aqui é um grande fonte energética, mas também traz o seu. Então, se eu estou aqui em Nova Delhi, no centro, fazendo um terço, rezando a Ave Maria, eu estou trazendo a Mãe Maria, com toda a sua energia e o que ela é em espírito para essa terra, que não conhece Maria, mas que energeticamente, principalmente os espíritos, sentem o que é Mãe Maria, porque eles têm a Mãe Divina. Então você não pode só conhecer uma coisa, que nem eu agora tenho que entrar em contato com a Mãe Divina, né? Que eu estou aqui para isso. Então isso é algo muito interessante da gente perceber, né, como que a gente entra, então as equipes, nós somos formigas mesmo, mas assim, como que as equipes espirituais entram. Então a gente tem aqui um exército de Joana d'Arc caminhando e entrando no solo indiano e oriental, do Oriente, muda a frequência energética. Então isso é muito importante que vocês entendam. Essas pessoas estão acostumadas com os deuses hindu, com as falanges de Krishna, com a falange de Lakshmi, com a falange de tantos outros. E aí agora eles entram em contato energeticamente com outras frequências energéticas mundiais e que se completam, porque a gente está no mundo de prova e expiação, onde o Oriente e o Ocidente se unem. E aí né? O grande slogan, somos um, né? Somos um. We are one. Para vocês entenderem a conjuntura energética e o que é a espiritualidade ter escolhido fazer os trabalhos mais importantes, que são os do final do ano, em solo oriental. E daqui, da Índia, nós vamos para outros países na Ásia. Então, isso é algo para vocês terem consciência, entendeu? Que vocês têm, cada um também que está nem só rezando, estando presente aqui, está doando o seu ectoplasma no lugar onde você está, porque aí existe falange, por exemplo, em Pindamonhangaba, na Qualé, lá na França, que está trabalhando o local. Então, vocês estão aí trabalhando nos seus locais. Mas esse ectoplasma, se necessário, é transportado para o Oriente, se precisar ajudar os milhares de pessoas aqui. Só os pobres de matéria? Não, existem pobres de espírito aqui. Existem almas que desencarnaram também não entenderam nada. E nós somos aqueles que trazem uma equipe médica espiritual que fala para a alma: vem comigo, vamos subir aqui, vamos lá para Deus, para Jesus, para Krishna, para o que você se sentir melhor, mas vamos. Não vamos ficar mais na Terra, não vamos mais obsidiar essa pessoa, não vamos mais ficar perdidos aqui em solo, você já desencarnou. E também falanges que trabalham progresso, melhor qualidade de vida, para uma parcela da sociedade que é uma das maiores do mundo. A gente tem aqui a maior população do mundo, 1 bilhão de pessoas, mais que a China, entendeu? Então é isso.